qual deve ser o raio. Então, o que eu quero descobrir aqui? O raio do anel. Qual deve ser ele? Né? O anel tem uma massa de 7,3 kg, então essa é a massa do anel. Para que seu momento de inércia seja equivalente ao de um cilindro de 8,8 kg, então essa é a massa do cilindro, e 5,3 centímetros de raio. Então, esse é o raio do cilindro. Então, notem que aqui a gente tem o cilindro, esse é o momento de inércia. E aqui a gente tem o anel, e esse é o momento de inércia do anel. Então, o que a gente está querendo? Vamos resolver matematicamente primeiro. A gente está querendo que o momento de inércia do cilindro seja igual ao momento de inércia do anel. Certo? Agora, quem que é o momento de inércia do cilindro? Bom, é a massa do cilindro vezes o raio do cilindro ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, né? Tá aqui. E o momento de inércia do anel? É a massa do anel vezes o raio do anel ao quadrado, né? Bom, a massa do cilindro a gente sabe, o raio também. Agora, o raio do anel também, né? Falta a gente descobrir esse cara aqui, né? Então, olha lá, vamos isolar ele daqui. Vai ficar massa do cilindro vezes o raio do cilindro ao quadrado, dividido por 2 vezes. Olha aqui, o raio do anel está multiplicando desse lado, né? Eu passo para o lado de lá, dividindo. Certo? Então essa é a massa do anel. Ah, não é a massa do anel que a gente quer descobrir, né? Ai, caramba. A gente quer descobrir o raio do anel. Aí, que bobeira. Calma aí. O raio, né? Então vai ser massa vezes o raio do cilindro ao quadrado dividido por 2. Agora a massa a gente passa dividindo, ó. Né? Isso daqui igual ao raio do anel ao quadrado. Então vejam, o raio do anel vai ser dado pela raiz quadrada, né? Porque como é que você faz para tirar o quadrado daqui? Faz raiz quadrada de MC RC ao quadrado dividido por 2 vezes MA. Né? Então pronto, é isso aqui. Bom, claro, né? Também dá para simplificar da seguinte forma. Fica a raiz de MC sobre 2MA. Agora, esse RC está ao quadrado, né? Eu posso simplificar a raiz e ele sai para fora da raiz. Pode ser assim também. Então, percebam, galera, vocês podem substituir os números aqui na primeira equação, né? Ou fazer toda essa maracutaia aqui que eu fiz, né? Eu recomendo que vocês aprendam a fazer desse jeito, né? Porque é melhor. Mas se quiser substituir aqui também não tem problema nenhum. Então vejam quanto vale o RA. Vale raiz quadrada da massa do cilindro, que é 8,8, dividido por 2 vezes a massa do anel, que é 7,3, vezes o raio, que é 5,3. Ó, percebam agora que eu não estou convertendo, né, centímetro para metro. Por que eu não estou convertendo centímetro para metro? Porque a minha resposta pode ser dada em centímetros, né? Aqui, ó, é massa, e aqui o 7,3 também é massa. Então vai cancelar as unidades, não tem problema. Então quanto vai dar?
8,8 dividido por 2 dividido por 7,3 raiz vezes 5,3 vai dar 4,1 centímetros. Agora, eu disse, não precisa converter, mas se você quiser converter, pode, né? Aí o seu resultado deveria dar 0,041 metros. Mas aí, você poderia fazer direto aqui, tá? Por exemplo, você encontra o momento de inércia desse cara. Faz aqui, momento de inércia do cilindro, por exemplo. Vale quanto? Vale meio de m, então a massa do cilindro, 8,8 vezes 5,3 ao quadrado dividido por 2. Então, momento de inércia do cilindro vai ser 5,3 ao quadrado vezes 8,8 dividido por 2. Vai ser, por exemplo, 123,6 quilogramas centímetro quadrado. Né? Então, você encontrou, por exemplo, o momento de inércia do C. E o momento de inércia do A? O momento de inércia do A é a massa vezes o raio, né? A massa é 7,3. O raio a gente ainda não sabe. Certo? Só que no exercício ele está falando que o momento de inércia tem que ser equivalente. Então, os dois tem que ser iguais, né? Essa relação aqui, ó, continua sendo válida. Então, observa, vai ser 123,6 tem que ser igual a 7,3 RC ao quadrado. Então, passa dividindo, né? 123,6 dividido por 7,3. Né? Aqui desse lado ele está multiplicando, passa para o lado de lá dividindo. Isso aqui dá RC ao quadrado. 123,6 vezes 7,3. Isso daqui, por exemplo, dá 16,9 RC ao quadrado. Agora, para tirar o quadrado, eu faço a raiz quadrada dos dois lados. Né? E aí vejam, esse quadrado pode simplificar com a raiz. E, portanto, a gente tem que o nosso RC vale raiz de 16,9, que é 4,1. O quê? Centímetros. Então, você percebe que substituir os números e fazer aqui, por uma fórmula, dá o mesmo resultado.